Oi, pessoal! Sempre que a gente começa um ciclo novo, surge aquela vontade de fazer diferente, de fazer melhor, né? Mas vamos ser sinceros, no meio de tanta correria e tanta pressão, como é que a gente garante que as nossas decisões são as mais certas? Hoje a gente vai mergulhar numa ferramenta que promete ser uma ajuda e tanto, um método para a gente tomar decisões de forma mais consciente e equilibrada. Vamos entender como isso funciona na prática. Bom, o nosso caminho aqui vai ser bem direto. Primeiro a gente vai entender por que, afinal, precisamos de um jeito novo de decidir as coisas. Depois, vamos decifrar essa sigla EMSG e ver o método de 5 passos que está por trás dela. E aí, vamos descobrir como isso nos protege de umas armadilhas da nossa própria mente e, no final, a gente sai com um checklist prático para colocar tudo isso para rodar. A verdade é que a gente vive num mundo cada vez mais complexo, onde cada escolha, por menor que seja, gera um impacto. É por isso que precisamos de ferramentas novas, de um jeito diferente de pensar que nos ajude a navegar por tudo isso com mais clareza, com mais responsabilidade e, o mais importante, com mais consciência. E aqui está a ideia que, olha, muda o jogo. Para pensar um pouco. De que adianta ter as melhores intenções ambientais, sociais e de governança se, na prática, elas acabam batendo de frente e a gente não consegue equilibrar os pratos? A mediação é exatamente esta ponte. É o diálogo que transforma o potencial do ESG em algo real, funcional e equilibrado. Então, tá bom. O que é exatamente essa bússola que a gente tanto fala? Vamos agora desvendar de vez o conceito do MESC e ver como ele pode se tornar uma ferramenta super clara e útil para qualquer pessoa em qualquer tipo de organização. MESG, ou Mediação ESG, é basicamente um modelo de trabalho que usa o diálogo para colocar na balança os fatores ambientais, sociais e de governança. Mas a grande sacada, o que realmente faz a diferença, é essa ideia de uma régua pública. O que isso quer dizer? Quer dizer que as decisões não são mais tomadas no escuro, baseadas só na intuição. Elas passam a ser baseadas em critérios claros, transparentes, que todo mundo pode entender e até avaliar. Vamos olhar de perto cada um desses pilares. O M de mediação é sobre construir pontes, sabe? Tipo facilitar uma conversa produtiva entre áreas diferentes para todo mundo se entender. O E de ambiental é o nosso olho no planeta, como quando a gente escolhe um fornecedor que polui menos. O S de social nos lembra sempre das pessoas, de garantir que um projeto seja bom para a comunidade e inclua todo mundo. E o G de governança é a base de tudo. Processos transparentes, éticos, como ter uma política de doações que todo mundo saiba como funciona. Certo, o conceito é poderoso, a gente entendeu. Mas a pergunta de $1 milhão é, como é que a gente aplica isso no dia a dia? Como a gente transforma essa teoria toda numa prática que realmente funciona? E a resposta está aqui, num método bem prático, dividido em 5 passos. É um caminho que qualquer um pode seguir para aplicar o MSG e, no fim das contas, tomar uma decisão de forma muito mais consciente. Olha só que interessante. O primeiro passo é crucial. Definir as regras do jogo antes de começar e para todo mundo ver. Depois, é hora de explorar os caminhos possíveis, sempre com aquelas letrinhas MSG na cabeça. Terceiro, simplificar. Se a justificativa para sua decisão não cabe em uma única página, talvez ela não esteja tão clara assim, né? Quarto, baseie a escolha em fatos simples e diretos. E por fim, o ciclo se fecha com o aprendizado. Agendar um momento para olhar para trás, ver o que deu certo e o que pode melhorar. E o mais legal é que esse método não é só sobre boa gestão, não. Ele tem uma base na neurociência. Ele foi desenhado justamente para nos ajudar a driblar aquelas armadilhas mentais que, vamos combinar, todos nós enfrentamos na hora de decidir. Pois é, todo mundo está sujeito a isso. O tal do viés de confirmação, que faz a gente procurar só os dados que concordam com o que a gente já pensa, ignorando todo o resto. E o efeito urgência, que nos empurra para decidir tudo para ontem, sem pensar direito no que é realmente importante a longo prazo. É exatamente aqui que o método MEG brilha. A estrutura dos 5 passos nos obriga a fazer uma pausa, o que já ajuda a combater o efeito urgência. Quando ele exige critérios públicos e evidências, nos força a sair da nossa bolha e a desafiar o viés de confirmação. O equilíbrio entre os pilares garante uma visão 360 graus, e a revisão lá no final cria um ciclo de aprendizado contínuo. Então, vamos ao que interessa. Como a gente pode começar a usar isso, tipo, agora? Tudo se resume a uma ferramenta bem simples e direta. E aqui está ele, o checklist. São 5 perguntas simples para guiar qualquer decisão importante. Pense nele como um guia rápido, sabe? Para garantir que o processo foi consciente, equilibrado e que a decisão se sustenta. É uma ferramenta para a gente construir mais confiança nas próprias escolhas. E para a gente fechar, fica aqui essa reflexão. Pense numa decisão real,
pequena ou grande, que precisa ser tomada nesta semana. Como ela mudaria se passasse por esse filtro de 5 perguntas? O poder não está só em conhecer o método, mas em aplicar. É assim que a gente constrói um futuro mais sustentável, mais inclusivo e bem governado. Uma decisão consciente de cada vez.